Muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Samuel Pereira. Esse daqui é o nosso canal Sangue Santista 3S. Um ótimo dia para todo mundo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E, pessoal, vamos falar de Santos Futebol Clube, que nesse domingo o Santos enfrenta o Palmeiras às 18h30 no Allianz Parque pelo Paulistão 2022. E, gente, vamos hoje falar de tática. Como que o nosso treinador, o Fabian Bustos, pode armar o Santos, no quais esquemas ele pode colocar o time para jogar contra o Palmeiras no final de semana. E aí, gente, vocês sabem que o Santos está jogando nesse 4-3-3 aí, o nosso time não está jogando bem, o nosso meio-campo está descompactado, está uma avenida, então eu imagino e gostaria e também queria a opinião de vocês aqui, depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários para a gente trocar essa ideia, se o Santos não deveria mudar o esquema tático para enfrentar o Palmeiras no domingo. Sair desse 4-3-3 e jogar ou no 3-5-2 ou no 4-4-2, que o time fica mais compacto. Então, eu gostaria que vocês analisassem com a gente aqui na nossa tela o campinho com os dois esquemas táticos aqui. Primeiro, o 3-5-2, gente. Então, o Bustos poderia implantar esse esquema contra o Palmeiras, né, no jogo. E aí, gente, ficaria mais ou menos assim, ó, o time base do Santos, né? O João Paulo seria o nosso goleiro, né? Aí a linha de três zagueiros aqui do Santos seria formada pelo Bauerman, zagueiro pela esquerda, né? O Maicon, que pode fazer a estreia porque já está apto a jogar, vinha treinando no Cruzeiro e já está regularizada a sua situação, apareceu no bid da CBF e o Maicon deve jogar contra o Palmeiras então. O Maicon seria o zagueiro da sobra e o zagueiro pela direita ou seria o Kaique ou o Luiz Felipe, com mais possibilidade do Kaique jogar, entendeu? Então esse seria os três zagueiros do Santos. Aí a linha de meio de campo, né? Os cinco homens do meio de campo aqui, você pode escalar o Sandri ou o Camacho, né? Ele deve escalar o Camacho. Aí há quem goste do Sandri aqui nessa função de o primeiro homem de meio de campo aqui, né? Aí tem o segundo homem meio de campo. Bem provável, gente, que o Zanocelo vai começar jogando, porque ele entrou muito bem lá, né, no jogo do Santos pela Copa do Brasil. Então o Zanocelo deve jogar. Aí você tem a possibilidade do Zanocelo ou do próprio Pirani, para ser esse segundo homem de meio de campo aqui, né? E aí, no esquema ainda de 3-5-2, você tem os jogadores que têm a liberdade para atacar aqui. O Lucas Pires pelo corredor esquerdo, fazendo a ala esquerda aqui, né? O nosso querido Auro, que vai jogar, viu, gente? Porque ele tem a opção ou do Balieiro ou do Auro. Mas o Auro deve jogar porque já entrou lá no jogo da Copa do Brasil. E também é o lateral de direito de ofício, né, gente? Porque o Santos ainda não tem o Madison à disposição. Então o Balieiro também é um jogador que não vem jogando bem. Então o Santos vai ter o Auro fazendo o corredor pela ala direita aqui. Aí você tem os homens aqui da criação. Aí a gente tem a possibilidade do Lucas Barbosa ou do Ângelo. Aí, gente, os dois praticamente brigam pela posição, porque o Ângelo, se você colocar o Ângelo já é um jogador que busca mais a linha de fundo, né? Um jogador mais de beirada de campo, né? Agora o Lucas Braga não, é um jogador mais, aquele jogador que tem mais chegada na frente, né? Então o que acontece? Você pode, aquele jogador que chega para fazer gol e se aproxima mais dos atacantes. Então, na minha opinião, eu acho que eu escalaria para esse jogo contra o Palmeiras o Lucas Barbosa, fazendo essa trinca do ataque aqui com o Ricardo Goulart, né? Que seria o atacante aqui, junto com o Marcos Leonardo. Os dois atacantes no 3-5-2, os dois aqui flutuando e fazendo essa, abrindo passagem para a chegada do Lucas Barbosa, que é um jogador que a gente falou, finaliza bem, contribui mais para o time e não tem tanta habilidade que nem o Ângelo, mas é um jogador mais agudo, um jogador mais que vai finalizar melhor. Então, e ele poderia jogar nessa função aqui, perto dos jogadores do ataque, né? Então ficaria Ricardo Goulart, o Marcos Leonardo e o Lucas Barbosa aqui no 3-5-2, entendeu, gente? Então, eu acho que ficaria um esquema tático mais compacto para jogar com o meio de campo do Palmeiras, que é muito bom, e os laterais também. Então, eu acho que o Santos, nessa formação de 3-5-2, jogando fora de casa contra o Palmeiras, e eu acho que ficaria melhor para o Santos. E você também tem a possibilidade, já que você vai jogar no contra-ataque, né, fora de casa, você tem a possibilidade de tirar o Marcos Leonardo e escalar o Lucas Braga como um ponto aqui, um ponto esquerda para buscar o contra-ataque e as velocidades. Ou
porque você não vai tirar o Ricardo Goulart do time, né, gente? Ele vem sendo o nosso melhor jogador, o cara que faz os gols do time, então o Goulart tem que jogar. Então esse seria o Santos no 3-5-2. O que vocês acham desse esquema aqui do Peixão, ok? Aí, gente, a gente vai sair desse esquema aqui do 3-5-2 e vamos aqui para o 4-4-2 do Santos, né? Se o Santos jogasse no 4-4-2, aí também seria uma possibilidade para o Santos jogar com um time mais compacto fora de casa, né? Contra o Palmeiras, porque o meio de campo do Palmeiras é muito bom, gente. O nosso meio de campo nesse 4-3-3 é uma avenida paulista e o Santos tem muitas dificuldades para jogar, ainda mais com um time de muita qualidade que nem o do Palmeiras, né? Então é o seguinte, o Santos poderia o nosso treinador Bustos escalar o Santos nesse 4-4-2 aqui. Aí também tem algumas possibilidades aqui, né? A gente no 4-4-2 jogaria com o João Paulo no gol, o Auro pela direita, lateral direito, o Maicon, o Bauerman e o Lucas Pires na linha de defesa. O Santos jogaria no meio de campo com o Camacho, o Zanocelo, que entrou muito bem pela Copa do Brasil e ele gostou e vai ser titular. O Lucas Barbosa e o Pirani no meio de campo. Um meio de campo leve, rápido, né? Para buscar o ataque municial Ricardo Goulart e o Lucas Barbosa. Aí eu queria aqui que vocês dessem opinião também. A gente poderia aqui, né, nesse 4-4-2 aqui, porque no 4-4-2, gente, o esquema tradicional, assim, nos anos 90, 80, o que acontece? Você joga com os dois volantes, praticamente um pela esquerda e um pela direita. Os dois ficam mais compactos no meio, né? Quando você joga no 3-5-2, quando você joga no 4-3-3, você joga com um jogador mais centralizado e os outros, né, fazem aquela trinca mais avançada. Então esse jogador aqui fica praticamente sozinho no sistema de meio de campo, né? Quando você joga no 4-3-3. Agora no 4-4-2 não. Aí você consegue, né, jogar os dois jogadores aqui do meio de campo jogarem na mesma linha, um pela esquerda e um pela direita. Aí seria o Camacho volante pela esquerda, o Zanocelo pela direita. O Lucas Barbosa faria essa função de outro meia ofensivo do Santos ao lado do Pirani, né, os dois meia ofensivos. Quando o Santos perder a bola, eles recompõem, ajudando na defesa. O Ricardo Goulart marca o volante e o Marcos Leonardo marca os zagueiros do Palmeiras. Então esse é 4-4-2 do Santos, o Santos defendendo, né? Então eu acho que ficaria um esquema muito mais compacto do que vem sendo esse esquema do Santos aí no 4-3-3. Se você, quando o Santos for atacar, o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart busca a jogada perto da área e o Lucas Barbosa, ele pode fazer tanto o corredor central para dentro do gramado ou ele pode buscar a linha de fundo que nem o Ângelo faz, né? Por exemplo, você poderia colocar o Ângelo aqui no lugar do Lucas Barbosa, mas o Ângelo é um jogador que, na minha opinião, ele busca muito o fundo e muito as jogadas pelo esse corredor aqui, ó, da beirada de campo. Então ele fica muito isolado dos atacantes. Então eu acho que o Lucas Barbosa está pedindo passagem. É um jogador mais completo e, na minha opinião, eu escalaria ele como esse jogador do Santos aqui no meio de campo ao lado do Pirani. Aí vocês podem também, mas eu não gosto do Pirani. Aí você poderia, né, tirar o Pirani aqui e colocar, por exemplo, o Sandri, né? Aí você colocando o Sandri, você adianta o Zanocelo e no lugar do Pirani você colocaria o Sandri junto do Camacho na linha de volante e deixaria o Santos também no 4-4-2 do mesmo jeito. Mas eu gostaria de ver o Pirani, porque é um jogador veloz, rápido, pode fazer essa juventude aqui, esses três jogadores jovens aqui da frente da correria, né? O Marcos Leonardo, o Pirani e o Lucas Barbosa, o Goulart, o jogador de experiência aí para comandar o ataque. Então acho que o Santos nesse 4-4-2 aqui, ó, contra o Palmeiras ficaria um time mais compacto e também não deixaria de ser ofensivo de maneira nenhuma. Você pode ainda ter a chegada dos laterais, mas daí não os dois ao mesmo tempo, né? Seria o Auro, quando o Auro chegasse a mandar lá no ataque, o Zanocelo cobre, né? O Camacho sai e o Lucas Pires fica na retaguarda. E quando o Lucas Pires sobe, o Camacho fecha, o Zanocelo acompanha e o Auro ele tem que defender daí, porque se você apoiar com dois laterais ao mesmo tempo, o time fica meio desprotegido nesse esquema aqui. Mas para mim, o 4-4-2 então seria o esquema ideal para o Santos enfrentar o Palmeiras
lá no Allianz Parque no final de semana. Ou até mesmo o 3-5-2, que o Santos fica um time mais compacto. Tem zagueiros bons para jogar no 3-5-2 e tem dois alas também que você consegue jogar nesse esquema, entendeu? Então, essa é as nossas duas opções aqui para o Santos jogar contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Ou 4-4-2 ou 3-5-2, gente. Eu deixo para vocês decidirem se vocês acham que o nosso treinador deve montar um Santos um pouco mais compactado, porque vamos enfrentar um adversário muito forte e, além disso, o nosso meio de campo vencendo o nosso problema primordial nesse time do Santos, que fica praticamente uma avenida aí, ok? Então, deixa o comentário de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho. Não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhe nossos vídeos aí nas suas redes sociais, ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, Santos sempre santos, até a próxima, tchau.